Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida 3421-7009. Kelly Rezende, Cabelo e Produção 3421-9726. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Veritá, o programa que sempre busca pela verdade. No programa de hoje nós vamos continuar a nossa série de programas a respeito de obesidade. E a gente vai estar entrevistando hoje uma entrevista muito bacana com o preparador físico José Elielcio Novaga. E a gente vai conversar sobre obesidade e condicionamento físico. Então, como que os exercícios, a preparação física pode nos ajudar a melhorar, a combater a obesidade. Na nossa reflexão, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de autoimagem. O que é a autoimagem? Qual é a importância dela para a nossa saúde mental, para a nossa saúde psicológica, principalmente com relação à obesidade. Nós temos também o Doutor Responde, a gente vai falar um pouquinho sobre dor de cabeça. Temos também o Gotas do Saber. E eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para a dona Aura Schwartz, que ela é nossa fã do programa Veritá, está sempre interagindo conosco no Facebook. Então, dona Aura, um grande abraço para a senhora, que Deus possa lhe abençoar. Então, estamos começando o programa, fique conosco, o programa só está começando. Nós estamos hoje com o José Elielcio Novaga, que ele é educador físico, e a gente vai conversar com ele a respeito de atividade física, condicionamento físico e obesidade. Elielcio, muito boa noite, queria te agradecer muito pela tua presença aqui no nosso programa. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui, um tema bem pertinente, né? A gente fala sobre atividade física, alguns temas a gente pode estar abordando aqui, né? Uma coisa que está tão em evidência hoje em dia, o pessoal cuidar um pouquinho do corpo, cuidar um pouquinho da saúde, e agradeço pelo convite, fico muito lisonjeado de estar com vocês aqui. Elielcio, a gente estava conversando, você chegou aqui em 89. Em 89, tive um convite para vir trabalhar aqui na época, em uma academia aqui da cidade, vim, fiquei um ano, voltei para minha cidade, arrumei minhas coisas e vim para cá. Aí depois abri uma academia, aí fiquei um tempo, fechei a academia, voltei para minha cidade, retornei para Rondonópolis, aí eu fiz um concurso público, passei, trabalho na rede pública também, na escola estadual. Aí depois monta a academia, desmonta, aí comecei a trabalhar com personal na época, em 96, foi também um trabalho pioneiro aqui na cidade. Naquela época tinha quantas academias aqui, Elielcio? Naquela época tinha 3 academias na cidade só. 3? Só 3. E hoje tem quantas mais ou menos, Elielcio? Hoje, em média, juntando academias de musculação, de ginástica, o pessoal que mexe com luta, dança, eu calculo aí em torno de 60 academias ou mais na cidade. 60 academias, então. De 3 pulou para 60. Então, em praticamente 27 anos, né? Um número bem grande, a cidade também acabou crescendo. Sim. Mas o problema é a forma como foram crescendo essas academias, né? Então, aliás, isso é uma coisa interessante, importante, porque assim, a gente está falando sobre obesidade, vamos supor que a pessoa que está nos assistindo, ele está querendo entrar numa academia para fazer exercício, para perder peso. A gente sabe que existem alguns pré-requisitos que a gente tem que observar nessa academia que a gente vai entrar, porque infelizmente uma parte delas não são regulamentadas, não tem um acompanhamento, não é isso? Então eu queria que você orientasse as pessoas de casa, qual é o cuidado que ele tem que ter quando ele procura uma academia, para ele não correr o risco de ter uma lesão? Hoje, para você ir para uma academia, você tem que primeiro ver o nome dessa academia, né, ver como é que ela está localizada, como é que ela está aberta. Primeira pergunta é saber se dentro da academia tem alguém que é da área, que realmente que ele é formado em educação física. Não adianta ser um estudante de educação física, então ele tem que estar formado já, ele tem que ter já a sua graduação. Certo. Verificar também, dentro do possível, se tem um coordenador técnico dentro dessa academia, os professores. Hoje tem muitos instrutores na cidade, né? É o que mais tem. Então, ou a pessoa entra na faculdade, começa a faculdade hoje, com uma semana, 10 dias, já vai trabalhar em alguma academia. E até o caso de personal também, né? Tem muita gente hoje que está na cidade trabalhando com personal que não pode atuar. Então, como o nosso conselho é um conselho em relação na área de saúde,
Os demais, ele é mais novo, ele tem aproximadamente 20 anos só, o nosso conselho. Então a fiscalização ela é um pouco falha ainda, é um pouco deficiente, por falta de pessoal inclusive. Mas também não tem só a questão do conselho fiscalizar, tem questão de prefeitura, vigilância sanitária, tudo isso tem que ter, bombeiro, também tudo isso tem que ter. Porque tudo isso aí a documentação tem que estar em dia, né, Léo? Tem que estar em dia. Além de ter alguém da área, né, um profissional da educação física, tem que ter tudo isso aí. Senão não adianta eu trabalhar num lugar que eu tenho tudo isso aqui, né, a gente paga um monte de impostos aí, uma pessoa vem, monta uma academia e não tem nenhum requisito nenhum para aquilo lá. Então na cidade também tem bastante disso aí também. Então a pessoa que ela quer alguma coisa séria, o primeiro passo é ela partir para um profissional, uma pessoa que tenha qualificação, que seja muito bem qualificada, que está cuidando com o corpo, né? E dependendo da forma que é feita uma lesão, dependendo da gravidade dessa lesão, até para você recuperar depois daí é muito difícil. Porque a gente estava conversando ali nos bastidores, você disse que na sua academia você já recebeu muitas pessoas que foram lesionadas em academias de fundo de quintal, digamos assim, não é? Sim, sempre aparece lá gente com problema de joelho, com problema de coluna, ligamentos, tendões, então sempre aparece. Às vezes a pessoa chega na academia, não tem nenhum condicionamento físico e ela já quer pegar pesado, né? E o cara que está lá, que não é professor, também não quer nem saber. Então ele chega lá, põe carga, faz exercício de qualquer jeito, não corrige, né? Aí depois a pessoa se machuca, ela vai ter alguma lesão, ela vai buscar depois a questão com o médico, vai fazer o diagnóstico e aí sim ela vai se colocar na cabeça que ela tem que procurar algo mais sério para ela, né? Procurar alguém que tenha competência para fazer aquele tipo de atividade física. Isso é muito comum isso aí. Infelizmente, as pessoas às vezes deixam se levar por questão de valores, né? Uma academia mais cara, uma mais barata, porque um cobra X, outro cobra meio X, certo. E aí as consequências também acabam acontecendo. Certo. Elias, então vamos supor que a pessoa achou uma academia regularizada, certinho e tal. Qual que é e essa pessoa veio para perder peso? A gente estava conversando que assim, às vezes a pessoa, mesma altura e mesmo peso, mas tem diferenças na abordagem, né? Qual que é a abordagem que você faz em termos de avaliação para trabalhar um obeso? Sim, hoje a pessoa quando vai na academia, a gente fala da forma que a gente trabalha, a pessoa ela vai conhecer a academia primeiro, aí ela vai falar a necessidade dela para mim. Em cima dessa necessidade eu vou oferecer para ela algumas opções dentro da academia. Então o primeiro passo é passar por uma avaliação física. Se a pessoa for obesa, tiver com índice de gordura muito elevado, é um tipo de trabalho com ela. Certo. Eu posso ter algumas situações também de sobrepeso que não significa obesidade. Então eu posso pegar duas pessoas com a mesma estatura e com o mesmo peso. Quando eu for fazer a composição corporal, aí sim eu vou diagnosticar se ela está com sobrepeso em forma de gordura ou em forma de músculo. Então a gente vai imaginar duas situações de duas pessoas com 1,90 m de altura e com 100 kg. Uma com a gordura muito elevada e uma com a massa muscular muito elevada. Os dois estão com sobrepeso? Sim. Mas um é obeso, o outro não. O outro está com o índice de massa corporal dele ele é elevado também, mas o índice de massa dele corpórea, a massa muscular dele é muito alta também. Então isso aí que acaba fazendo a diferença. Então a gente tem que saber diferenciar o sobrepeso de uma pessoa que ela é obesa de uma pessoa com sobrepeso, mas não obesa, no sentido da gordura corporal. Elias, e vamos partir então de uma pessoa que ela é obesa e ela é totalmente sedentária, né? Em quanto tempo ela fazendo uma atividade física lá na academia e tal, ela começa a ter resultados práticos? Porque eu acho que isso é uma dúvida, e às vezes as pessoas até desanimam, porque às vezes acham que vai ser um resultado muito rápido, e às vezes a coisa não é assim, não é? Se ela fosse obesa e for sedentária, normalmente ela vai ter de 2 a 4 semanas, que daria um mês, para ela poder se condicionar. Então esse primeiro mês dela, ela não vai ter alterações ainda em relação até a perda de peso. Ela pode ter alguma diferença, mas é muito, muito pequena ainda. Certo. Então, se ela aliar uma alimentação saudável, bem balanceada, bem equilibrada, normalmente a partir do 3º mês, ela já começa a ver um resultado muito bacana já. Então, a gente dá em média de 3 a 6 meses para essa pessoa poder já começar a ver resultado em balança, ver resultado nas medidas, na fita métrica, numa roupa que ela está usando. Então, e tem pessoas também que são imediatistas, já querem começar a academia hoje e com 30 dias já quer estar com uma redução de peso muito violenta. Certo. Então, se for partir para fazer a coisa certinha, com alimentação e exercício físico, o prazo médio que a gente dá é em torno de 3 a 6 meses que a gente dá para as pessoas. Elias, na tua experiência, na tua prática, quais são os motivos que levam as pessoas a
a desistir nesse prazo aí de 3 meses, 4 meses aí, começam a fazer academia e desistem? Por que você acha que elas desistem? Então, às vezes é falta de acompanhamento. Ela vai na academia, ela vai com uma ideia, vai com um objetivo, ela não tem avaliação física e não tem acompanhamento. Aí ela vai na academia, ela fica solta dentro da academia. Então ela vai lá, não sabe nem o que está fazendo. Aí chega lá, caminha e não dá resultado. Então, um dos motivos que a pessoa desanima é justamente esse, a falta de acompanhamento, a falta de uma reavaliação periódica, que normalmente a gente faz a cada 2 meses, a gente faz também. A falta de um feedback com esse aluno, para saber se o que ele está fazendo está vindo de acordo com o que ele quer, se está de acordo com a necessidade dele, que às vezes ele faz uma atividade física e não está gostando também. Então tem que saber do meu aluno se o que eu estou passando para ele está sendo de acordo também. A falta de incentivo em casa, a falta de incentivo de família, né, tudo isso também contribui para que a pessoa desista. Ela já chega na academia de baixo astral, né, acima do peso. Obesidade lá em cima. Então ela tem que ter uma motivação para ela poder continuar esse trabalho. É um trabalho difícil, é um trabalho longo, requer uma série de nãos, né? Não posso isso, não posso aquilo, eu tenho que comer menos, eu tenho que regular algumas coisas, eu tenho que controlar a minha ingesta calórica, eu tenho que fazer atividade física. Às vezes eu não consigo por causa do tamanho que a pessoa está também, né? Então a pessoa que ela está muito acima do peso, muito obesa, ela tem uma série de limitações também em relação a movimentos. Às vezes a gente vê uma pessoa lá obesa fazendo atividade física, quem está de fora vê aquilo lá e fala assim, bom, mas aquilo lá para ele não serve para nada aquilo lá. Mas para ele é um sacrifício enorme. Para quem não conseguia nem caminhar nada, mas faz lá uma caminhadinha de 10 minutos, faz uma sessão de exercício, para ele já é um esforço físico tremendo. Aí conforme vai passando as aulas, passando os dias, ele vai se condicionando, ele vai melhorando essa capacidade que ele tem, até de movimentos. Então a parte locomotora dele também começa a ser melhor. Quando ele percebe isso também, a autoestima melhora, o incentivo é outro também, né? E nós somos movidos a incentivos, né? A cutucões. Nós somos, e a família nessa fase é muito importante, dar estímulo, né, Elielson? Sim, o obeso por si só ele já se sente um pouquinho retraído, né? A gente vê na sociedade aí como é que são as situações que a gente tem, né? Então, se a família não colaborar, se um professor não colaborar com ele, se ele tiver uma equipe junto com ele multidisciplinar, dificilmente ele vai chegar a um êxito, ele vai levar adiante o negócio, porque se ele começar a querer não ver resultado, explicar para ele também, o resultado ele não é imediato, ele tem que ter também uma conversa com esse grupo de pessoas para saber o que ele está fazendo, como é que ele vai desmistificar as expectativas, que você falou, as pessoas elas querem as coisas muito rápido, né, Elielson? Sim. E é um trabalho a longo prazo, É a longo né? prazo, se a gente colocar aí 6 meses, é um prazo médio. E aí tem gente também que começa a usar recursos também que não são muito adequados, né? Remédios aí, inibidores de apetite, comprimidos que vai trazer um resultado imediato ali, mas a longo prazo pode trazer algum problema de saúde também para essa pessoa. E também a gente sabe que tudo que vai rápido, a tendência é voltar muito rápido. Eu já vi muitos desses casos já ao longo da minha experiência dentro de academia, de pessoas que emagreceram muito rápido e se tornaram obesas também muito rápido também, inclusive mais do que estava quando começou esse tipo de trabalho. Ok. Nós vamos fazer um intervalo, fique conosco. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A Família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Nós estamos conversando hoje com o Elielson, educador físico, sobre atividade física e obesidade. Elielson, vamos falar um pouquinho sobre obesidade infantil. A gente sabe que também é um problema de saúde pública, que tem aumentado cada vez mais, que há décadas atrás o problema era a desnutrição. Agora
se inverteu. Com relação à atividade física para obesos infantis, você tem um trabalho voltado para essa população? Tem sim. Hoje nós temos várias saídas, né? Dentro de academia, até fora de academia, você pode fazer. Hoje tem a atividade física adaptada à criança. Você pode fazer desde um trabalho de musculação com uma criança, desde adaptada à idade dela, né? Até trabalhos em grupos também. Hoje você tem treinamento funcional, você tem a parte de piscina, que você pode montar grupo de crianças, uma faixa etária estipulada, e fazer trabalhos adequados a esse público, né? Então você limita algumas coisas, você não vai pegar uma criança obesa e fazer ela ficar pulando lá 1 hora dentro de uma academia, né? Aí vai dar uma série de problemas a ela. Mas uma atividade física que ela possa se movimentar, que ela possa se interar com as demais crianças, que ela possa interagir e que ela possa ter um gasto calórico também bacana, legal. Então você trabalha muito a parte lúdica, a parte de locomoção, a parte locomotora, coordenação motora. Você faz trabalho associado de música com movimentos, com deslocamentos, né? Lateralidade, esquerda e direita, sobe, abaixa, rola. Tem que ser uma coisa dinâmica para a criança, senão ela se entedia, né, Nelson? E a criança, a gente sabe, a criança ela é super ativa, né? A criança gosta de novidade. Se você pegar dentro de um lugar uma aula que ela é a mesma aula durante a semana seguinte a criança já vai estar enchendo já. Ela perde o né? interesse rapidamente. A criança né? gosta de novidade, ela gosta de... Então, e como tem atividade que favorece esse tipo de trabalho, o treinamento funcional é uma atividade que a gama de opções ela é muito grande. Então você tem um leque muito grande de atividade que se o professor for uma pessoa capacitada, se ela for uma pessoa também que ela é proativa, ela dificilmente vai fazer uma aula em grupo, ficar uma aula enjoada, uma aula entediante. Depende muito também do professor, depende muito também do profissional. Mas hoje, essa geração que está vindo aí, normalmente já estão com sobrepeso, estão acima do peso. Hoje nós temos crianças de 14, 15 anos que já estão beirando a obesidade mórbida, né? Nós temos crianças aí hoje que, se a gente for analisar, 100 quilos, 110 quilos, hoje já tem bastante gente assim também já. E ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer uma atividade física. Pode ser, a gente chama de atividade física terrestre, ou então uma atividade física aquática. É só adaptar ele também, ver o que ele gosta também e trabalhar em cima disso aí, juntamente também com questão de alimentação. Certo. E com relação aos adultos, Elias, quais as atividades que você recomenda mais assim, para as pessoas que estão querendo perder peso? É a musculação mesmo? É a atividade na piscina? O que você recomenda mais? Então, a musculação, a gente já está conseguindo ao longo do tempo também já tirar um pouquinho daquele mito de que musculação é sinônimo de músculo. A pessoa ficar musculosa, ficar forte, né? Aquele pessoal que tinha aí aquele biotipo de Schwarzenegger, Stallone, aquele povo, né? Sarado, marombeiro. Não. A musculação, se a pessoa quiser perder gordura localizada e até querer perder peso, com a musculação a gente consegue fazer um trabalho também que vai de encontro com esse objetivo. Hoje a gente sabe que quanto mais massa muscular a pessoa tem, a tendência de ter massa gorda ela é muito grande também. Porque o metabolismo basal, que é o de repouso, ele trabalha mais. Então quanto mais músculo você tem, o corpo trabalha mais para manter aquela massa muscular. Trabalhando mais, vai gastar mais. E aí entra a matemática, né? Conforme a gente consegue ter esse desequilíbrio, eu gasto mais e vou ingerir menos caloria. A tendência é que o peso abaixe. Então a musculação bem orientada, ela serve para perder peso, faz um trabalho direcionado para a redução de gordura corporal, uma caminhada também bem orientada, uma atividade dentro da piscina. A gente pode usar também o treinamento funcional também para obeso. Você vai adaptar uma sala, um circuito para esse tipo de público também. Você não pode fazer um trabalho dentro de uma sala de funcional para pessoas não obesas e os obesos. Tem que ser bem personalizado, né? Justamente. Então essa também é a vantagem de você procurar alguém capacitado também. E procurar um ambiente também que te forneça isso, né? Hoje a gente vê na rua pessoas caminhando, eu falo que tem diferença de caminhar e de passear. Passear é uma coisa, caminhar é diferente. Então você vai passear para você ter só uma qualidade de vida, vai te dar resultado? Talvez sim. Mas se você quiser realmente ver o objetivo, ver redução de peso, ver redução de gordura, você tem que fazer uma caminhada. Então você tem que estipular metas, estipular regras e trabalhar em cima daquilo lá. Então você não pode fazer a mesma coisa durante muito tempo também. Você tem que sempre estar intensificando um pouquinho mais esse trabalho. Aí você começa a ver resultado. Aumentar nas distâncias, aumentar no tempo. Sim, você pode trabalhar com distância, pode trabalhar com tempo, pode aumentar um, diminuir o outro. Então você sempre tem que intensificar um pouquinho mais esse treino. Você tem que aumentar o gasto calórico, senão o corpo também ele acostuma. O metabolismo também ele dá aquela travada. Né? Então para a gente quebrar esse, a gente chama de estado de equilíbrio,
Então, para você quebrar isso, você tem que fazer um treino um pouquinho mais intenso. Isso dentro de academia a gente consegue fazer muito bem. Você pega uma esteira, pega uma bicicleta ergométrica, pega alguns aparelhos lá que você consegue trabalhar com treinos intervalados. Então, a gente chama de tiros. Então, você estipula um tempo e vamos trabalhar com tempos. Então, um certo momento eu vou trabalhar um pouquinho mais intenso e um certo momento um pouquinho menos intenso, para dar recuperação. Aí dou um outro trabalho de novo, para me subir uma frequência cardíaca e abaixar. Esse é um treino bem interessante também. A pessoa também consegue ver resultado, ela consegue baixar a gordura corporal, consegue reduzir peso e sem prejudicar a saúde, que é o mais importante também. Elielson, e esses aparelhos aí que a gente vê na televisão, esses Tabajara aí, funciona mesmo? Isso aí funciona muito bem para quem vende, né? Eu tinha um professor lá em São Paulo que ele falava muito bem, ele falava assim, olha, eu vou vender esse daqui, eu vou andar de Ferrari, você vai comprar e vai andar de Fusquinha. Né? Esse era um comparativo que ele fazia. Isso a gente sabe que não funciona, isso daí é mídia, né? É uma mídia que ela é uma mídia muito forte, inclusive, né? Não só no Brasil, mas no mundo afora, mas é aquela coisa que promete um resultado rápido, com o mínimo de esforço. Curto tempo, com o mínimo de esforço. Então a gente sabe, sem esforço é complicado. Então a gente vê uma série de coisas em televisão que vende, eu sei que muita gente já comprou, que já está guardado, já está lá em casa quietinho. É igual a pessoa chega bem e fala assim, me dá uma opinião sua, eu quero comprar uma esteira para pôr em casa, o que você aconselha? Não compra esteira e vai fazer academia, vai fazer uma atividade física. É muito mais interessante. A gente vê vários relatos aí de gente que comprou bicicleta, comprou esteira, virou cabide. Isso é o que a gente mais escuta. Aí passa um tempo, quer vender. Aí vai na academia, quer vender. Tem uma esteira em casa que eu comprei, não estou usando mais, quero vender. Você compra, onde é que eu vendo, anuncia no jornal, no classificado, que você vai vender com certeza. Então tem coisa que não adianta, tem coisa que não resolve. A gente sabe que se não tiver uma educação, se não tiver uma linha de trabalho, se não tiver um foco, gente te ajudando, uma dificilmente, né? Vai conseguir. Mas vende-se muito. E o pessoal está de Ferrari. Ok. Elielson, e aquela pessoa que está em casa, mas ela está, muito se fala em crise hoje, ela não está com grana para pagar uma academia. O que ela pode fazer que não demande gasto no momento para que ela possa começar esse condicionamento físico e começar a perder peso? Então, se ela começa a cortar despesa e tem gente que tem hábito de cortar supérfluo, né? Tem gente que acha que academia é supérfluo, mas a gente entende que não. Mas, dependendo da condição das pessoas, a gente parte para essa saída. Uma saída seria procurar na cidade, nós temos parques na cidade, nós temos praças na cidade, tem o horto florestal que vai para caminhar. O ideal seria o seguinte, que a pessoa fosse fazer uma caminhada, mas que ela marcasse um circuito, uma distância X a ser percorrida, e que de semana em semana, de 15 em 15 dias, ela mexesse nesse trajeto. A cada 15 dias, então, aumentar? Seria ideal, a cada 15 dias ou cada semana, ela fazer esse aumento. Ela pode, no mesmo intervalo de tempo, aumentar uma distância ou trabalhar uma distância um pouquinho maior também, ela pode fazer. Então, ela pode fazer essa relação do tempo com distância ou vice-versa, ela pode fazer. Agora, o que não pode fazer, igual a gente comentou anteriormente, ela simplesmente ir lá no horto ou outro lugar e começar a passear, bater papo com um, bater papo com o outro, encontra um conhecido, encontra outro, e vamos conversar, ver como é que está a vida e tal. Então, você tem que ter determinado. Colocar uma meta mesmo objetiva e seguir a risca. Isso, coloca um foco e vai em cima daquilo lá. Então, hoje eu caminho 1 hora, eu faço 5 km, a semana que vem eu tenho que fazer 1 hora, 5,5 km, um exemplo. Certo. Mudei. Intensifiquei meu treino? Com certeza. E além disso também nós temos as academias de bairro, que né, tem várias na cidade por aí que a prefeitura colocou. Então você pode ir, pode usar, é melhor do que ficar em casa parado, ficar em casa quietinho, vendo televisão, mexendo em controle remoto. E a gente sabe que se ficar em casa vai comer, vai acabar comendo. Certo. Né? Então, e também a gente vê aquelas monte de coisa na geladeira lá e vai comer, vai comer demais. Vai assaltar a geladeira, né, Leandro? Vai assaltar. Então, saídas todos temos, né? Tem que ter força de vontade, tem que ter foco, determinação, tem que ter incentivo das pessoas, incentivo de família, incentivo de uma equipe, procurar professores, procurar pessoas qualificadas, especializadas, que é o mais importante, né? Para tomar cuidado de não ter algum acidente por aí, de machucar, de ter alguma lesão. E a gente sabe que tem lesões que são irreversíveis, né? Esse tempo a gente viu aí no interior de São Paulo, uma moça que foi fazer um exercício maluco lá, caiu, se machucou, teve uma que faleceu também, né? Mas são coisas que acontecem. Mas se procurar pessoas sérias, pessoas comprometidas, compromissadas, com certeza o resultado vem. É possível então, né, Elielson? É possível, tudo... Basta ter persistência, perseverança e foco. Foco, justamente.
Essa é uma palavra que a gente usa muito, né? Hoje em dia está muito em moda, é foco. O que eu quero, o que eu preciso. Eu tenho hora de falar para os meus alunos e alunas, vai na frente do espelho e se olha. Se você achar que não está legal, tem que tomar alguma providência. Não adianta ficar em casa reclamando, resmungando e achar que eu paradinho, quietinho aqui, vou mexer alguma coisa. Não. Então, viu que não está bacana, é hora de tomar alguma providência, tomar alguma atitude, fazer algo e se mexer. Léo, eu queria agradecer muito aqui pela tua presença, pelos esclarecimentos, tá? Obrigado, eu que agradeço. É uma ótima oportunidade a gente mostrar à população, mostrar às pessoas a necessidade e a importância de se fazer alguma coisa, de se fazer alguma atividade física. Hoje a gente vê as doenças cada vez mais cedo atacando as pessoas, a obesidade em níveis alarmantes no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo afora. Então, é hora das pessoas se conscientizarem, se motivarem, se movimentarem e fazer alguma coisa. É uma ótima chance de levar as pessoas, a população, um pouquinho de esclarecimento, né? O nosso tempo ele é muito corrido, ele é muito curto, mas dá para as pessoas ter uma noção, ter uma ideia do que fazer, como fazer e principalmente com quem fazer. Ok. Daqui a pouco a gente volta. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós! Nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de um conceito muito interessante e importante, que é o conceito de autoimagem. Primeiro, definir, né? O que é autoimagem? Autoimagem é, como o próprio nome está dizendo, a imagem que você tem a seu próprio respeito. Ou seja, é a ideia que você tem a seu respeito. Como que essa autoimagem ela é formada, não é? Isso é uma coisa também importante, porque a autoimagem, do contrário que às vezes as pessoas pensam, ela vai ser formada, a grande parte dela, durante a nossa infância. Então, baseado, e a principal personagem na formação da nossa autoimagem, lá no comecinho, é a nossa mãe. Então, depois vem o pai, depois vem os avós, os sobrinhos, os primos e tal. Então, o núcleo familiar. Então, da interação dessa criança com essas pessoas ao seu redor que fazem parte do seu núcleo familiar, é que a criança vai formando a sua imagem de si mesmo. Ou seja, ela vai formando a ideia de quem ela é e de quem é e de qual a sua participação no mundo. Então, perceba como que isso é importante, porque depende muito da maneira como ela interage com esse núcleo familiar e das pessoas que são importantes para ela. Porque assim, se forem pais ou mães ou pessoas ao redor da criança, que forem pessoas que rejeitem a criança, que não deem amor para essa criança, que não deem afeto para essa criança, que não dê reforços positivos, ou seja, elogios, que sejam pessoas muito duras, autoritárias, que agridem física ou verbalmente essa criança, ela pode correr um grande risco de formar uma autoimagem muito negativa a seu próprio respeito. E essa autoimagem negativa, ela vai ter consequências muito danosas quando essa criança crescer e se tornar um adolescente e um adulto. Porque basicamente toda a nossa vida, todas as nossas ações ou omissões, elas vão ser configuradas a partir dessa
imagem que eu tenho a meu respeito. Então, se eu tenho uma imagem negativa a meu respeito, que eu sou uma pessoa derrotada, que eu sou uma pessoa burra, que eu sou uma pessoa que não consegue meus objetivos, então todas as minhas atitudes, todas as minhas escolhas, no fundo, elas terão que concordar com essa autoimagem negativa. Então, você percebe que nós termos uma autoimagem positiva, ela é que poderá ditar se nós seremos pessoas de sucesso ou não. Ter uma autoimagem positiva pode dizer se nós seremos pessoas felizes, realizadas ou não. E perceba que muitas vezes essa autoimagem, essa imagem que eu tenho a meu respeito, nem sempre ela corresponde à realidade. Ou seja, você pode ser uma pessoa inteligente, mas houve uma construção de que você é uma pessoa burra. E você passa a se enxergar como uma pessoa burra. E aí, de fato, você começa a se comportar como uma pessoa burra e começa a fazer as escolhas na sua vida como se fosse uma pessoa burra. Então perceba que isso é uma coisa muito complicada, porque se nós tivermos uma autoimagem falsa a nosso respeito, isso vai criar todo um desvio na nossa vida, vai criar todo um caminho alternativo para concordar com aquela autoimagem negativa errada. Você quer ver um exemplo muito impactante para configurar, para te provar como que esse negócio de autoimagem é uma coisa importante? Você deve já ter ouvido falar de pessoas que sofrem de anorexia nervosa. A gente vai mostrar umas fotos, mas eu tenho certeza que você já viu isso. Ou seja, são pessoas que elas começam a ter um distúrbio da sua autoimagem e elas se acham gordas. Mas quando na realidade elas estão magras. E aí elas começam o quê? A parar de comer e comer cada vez menos. E quanto mais essa pessoa emagrece, mais ela fica se achando gorda. E é uma doença muito grave que pode levar à morte. Às vezes as pessoas morrem por inanição, por desnutrição. Ou seja, elas estão cadavéricas, pele e osso, mas quando elas se enxergam no espelho, elas se enxergam como uma pessoa gorda. Então perceba que a autoimagem daquela pessoa, ela é uma autoimagem errada, falsa, que não corresponde à realidade. Então, é só para dar um exemplo. É lógico que essas questões da anorexia são exemplos muito extremos, mas a maior parte dos problemas de autoimagem são problemas que não são tão aparentes assim, mas são problemas que minam o quê? A nossa autoestima, que fazem com que a gente não acredite no nosso potencial, que fazem com que a gente não tenha a ousadia de fazer as coisas, porque no fundo a gente tem uma autoimagem negativa, derrotada, uma autoimagem de inferioridade. Então perceba que nós resgatarmos a nossa autoimagem, construir uma autoimagem positiva, ela vai ser um divisor de águas na maneira como você, como eu, podemos viver melhor e sermos pessoas mais felizes e sermos pessoas mais realizadas. Por que eu estou enfocando essa questão de autoimagem num programa a respeito de obesidade? Porque é o seguinte, porque a obesidade, numa grande parcela das pessoas, está associada com problemas que vêm junto com a obesidade, com pressão alta, com diabetes, com problema de coluna, problema de joelhos, articulações, etc., problema de coração. Então, só que existe uma parcela das pessoas obesas que elas não têm nada disso. São pessoas que estão um pouquinho acima do peso, obesas,
mas que são pessoas absolutamente saudáveis, tá? E aí a gente tem que abrir um parênteses, porque como a gente vive essa verdadeira epidemia de obesidade no mundo, então, de certa forma, existe uma grande caça, digamos assim, aos obesos. Existe uma grande propaganda contra a obesidade. E isso acaba criando problemas para as pessoas que são obesas, porque às vezes elas se sentem o quê? Discriminadas. Elas se sentem mal, elas se sentem que estão fora do padrão. Só que existe uma parcela de pessoas obesas, como eu falei, que não estão com doença nenhuma, que são pessoas saudáveis, mas que elas precisam ter uma autoimagem muito positiva para que elas possam ser pessoas obesas e felizes. Porque quando a pessoa não tem essa autoimagem positiva, se ela está acima do peso, ela vai se sentir, como eu falei, deslocada, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir vergonha, ela não vai conseguir vestir roupas um pouco mais ousadas, ela não vai querer ficar saindo muito, porque ela acha que as pessoas vão ficar olhando, ela não vai querer usar roupa. Então, por que a gente está comentando isso? Porque se você é obeso e se a obesidade, no teu caso, não está associada com nenhuma doença, e se você se sente bem assim, então é necessário que você fortaleça essa sua autoimagem para que você se aceite e para que você viva e para que você tenha uma vida feliz, plena e sem vergonha de nada. Porque a obesidade, nessas situações, se você se sente bem assim, ninguém tem nada a ver com isso. Então, só para ilustrar isso, você vai ver agora um pequeno vídeo de uma gordinha feliz que se assume e está fazendo muito sucesso. Acompanhe comigo o vídeo. E aí, gostou do vídeo? Percebe que essa gordinha, ela tem uma autoimagem muito boa dela mesma, que ela tem uma autoestima, que ela não tem vergonha de ser gordinha? Então, se você é gordinho, se você é gordinha, essa obesidade não está lhe causando problemas, se você se sente bem assim, então, seja feliz, faça as tuas coisas, persiga teus objetivos e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se a tua obesidade está te criando problemas de saúde, você tem todos os outros programas dessa série para você se inspirar, para você abrir janelas de conhecimento para você, para que você possa correr atrás, para que você possa perder seus quilos, para que você possa ser uma pessoa mais saudável. Mas perceba que a tua autoimagem, ela tem que ser positiva, independente do teu peso, independente da sua altura, independente da cor da sua pele, independente se você tem algum problema físico, independente da cultura, independente de qualquer coisa. Porque a autoimagem, ela tem que ser positiva, porque todos nós, seres humanos, temos o nosso valor.
E quando a gente reconhece esse valor intrínseco que cada um de nós tem, então a gente consegue ter uma autoimagem extremamente positiva, independente do exterior, independente de onde nós fomos criados, independente de qualquer coisa. Só para terminar então essa reflexão de uma maneira mais light, perdoe-me o trocadilho, eu vou te dar 5 motivos para você namorar um gordinho. Primeiro motivo, as comidas são melhores. Imagina, se você namora um fitness, você só vai comer saladinha, só vai comer coisinha, né, tomatinho. Então, se você namorar um gordinho, você vai comer de verdade, você não vai ter vergonha, você vai comer até meter o pé na jaca. Segundo ponto, se você namora um gordinho, você vai evitar daqueles convites do seu namorado de andar 15 km de bicicleta, de fazer uma caminhada de 20 km. Então, se o teu namorado é gordinho, ele vai te convidar o quê? Para ir para o cinema, para ficar vendo um vídeo debaixo do edredom, com um sacão de pipoca, né, com um balde de jujuba. Então, é muito mais legal. Terceiro ponto, tanquinho não é tão legal assim. Será que você prefere realmente namorar um cara todo sarado, barriga tanquinho, um cara que fica 6 horas na academia todo dia? Se esse cara fica 6 horas na academia, ele não vai ter tempo para você, ele não vai ter tempo para te dar atenção, ele não vai ter tempo para te levar no shopping, porque ele vai ficar o quê? O tempo todo na academia, entendeu? Então, tanquinho não tá com nada. O quarto ponto, vivendo intensamente. Então, outra vantagem de namorar um gordinho, os gordinhos normalmente eles são pessoas mais alegres, são pessoas mais bonachonas, pessoas que vivem intensamente, que gostam de viajar, que gostam de estar sempre rodeado de pessoas, de amigos, entendeu? Os magrinhos às vezes são mais chatos, são cheios de mimimi, cheios de não me toques, então outra vantagem de namorar um gordinho. E o quinto ponto, de volta para o aconchego. Você sabe que, principalmente agora, que no inverno, que está fazendo frio, você sabe que o gordinho, por ter muita gordura corporal, ele é mais quentinho. Então, você pode abraçar o seu gordinho e você vai se sentir muito mais aquecida. Imagina você abraçar um cara magrelo, um saco de osso, então vai até te machucar. Então, o gordinho, ele é muito mais o quê? Muito mais quentinho. Então, ele pode tipo um abraço de urso, assim, ele vai te esquentar muito melhor. Então, é lógico que são brincadeiras só para a gente descontrair, mas o importante é você, independente, eu já falei, vou repetir, independente do seu peso, da sua altura, mas você tem que se amar, você tem que construir uma autoimagem positiva, porque a autoimagem ela é fundamental para que você tenha uma boa autoestima. E tudo isso é importante para que você possa direcionar a sua vida para a realização pessoal, para o sucesso e para a felicidade. Continue conosco, nós vamos ver agora uma entrevista, uma história de superação da Yasmin Zayer, que ela conta como que ela conseguiu perder peso após ela ter o seu bebê, através de condicionamento físico, através de reeducação alimentar. Então, uma entrevista muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, continue conosco. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós! Olá, aqui é a Simone do programa Veritá.
Hoje eu estou aqui com uma pessoa bem especial, a Yasmin Zayer, que é a Mini Zayer, né? Conhecida bastante assim. Ela é administradora, você também cuida da parte da academia aqui, da Academia Líder, e você é uma vlogueira também, né? A Yasmin. Também. Então, assim, bastante apresentações, né? É mãe, né? Tem um bebê. E a gente vai falar, Yasmin, com você, porque você criou um projeto chamado Projeto Na Medida. Quando começou isso? Eu comecei, na verdade, assim, quando trabalhando o que eu tinha feito para poder emagrecer, porque eu queria também ajudar outras pessoas a perder peso, porque eu sei o tanto que é difícil ficar, não é fácil, né? Com peso, com sobrepeso, né? Então eu acabei criando esse projeto. Esse ano eu fiz ainda com acompanhamento também nutricional, para poder ajudar mais ainda as pessoas, né? Vale lembrar porque as pessoas não fazem sozinhas, né? Tem que sempre ter alguém, um especialista acompanhando. Sim. Que foi o seu caso também, né? Sim. Yasmin, você chegou a quanto? Você teve um filho, né? Aí você chegou, ao máximo do seu peso foi quanto? Chega a pesar 100 quilos. 100 quilos, né, gente? E eu tenho 1,59 m. 1,59 m. Então, assim, é muito. Realmente, pra quem é mulher, imaginar 1,59 m, 100 quilos, ela já sabe, a dona de casa já tá imaginando que você tava bem. Então, realmente, você chegou a 100. Aí, nisso foi quando você percebeu, preciso emagrecer. Quando te deu esse estalo que você falou assim, não dá mais pra eu ficar com esse corpo que eu tô agora? É que quando você está grávida ainda, todo mundo fala assim, quando tiver neném, relaxa, você vai amamentar, quando amamenta, você emagrece. Peso, né? Sempre fala, né, como se a amamentação fosse me secar, né, porque eu tava gigante. Você esperou isso? Eu esperei até, assim, os 2 meses, né? Depois que você viu? Aí eu falei, gente, não vai ter jeito. E assim, a gente começa a entrar em desespero, porque as roupas não começam a entrar, aí você não tem vontade de sair para lugar nenhum. Chegou uma vez que assim, eu tentei fazer dieta e não dava, eu falei assim, eu vou colocar as roupas dentro de uma mala e que se dessa vez não for certa a dieta, eu vou doar para todo mundo. Sim. Então assim, eu comecei a fazer, sabe, aquelas coisas de promessa que você vai fazendo para poder ver se a sua mente, assim, você vai conseguir controlar ela melhor. Sim. Se você não vai se sabotar. Nós falamos até disso num programa que é da autossabotagem. Porque é difícil, não é fácil. Aí eu pensei também em tomar remédio, acho que como todo mundo. Sim. Só que eu tive 3 convulsões uma vez tomando remédio e emagreci. Você tomou, então? Tomei, antes de engravidar. É uma coisa bacana de falar, porque tem gente que toma e não fala, não, né? Quer dizer, você tomou... E assim, eu fui no endocrinologista, ele me passou a medicação. Nem foi eu que tomei, não. Não foi eu que arranjei a medicação. Foi prescrita pra você. Prescrita. Eu tive 3 convulsões. A minha primeira convulsão até o assessor do meu esposo ainda que me... Socorreu você? Graças a Deus, porque tava... Foi traumático pra você a experiência com remédios, então? Então, assim, depois que eu tive o neném, porque assim, inclusive eu engordei bastante, eu tomei corticoide no meu período todo da gravidez, por causa da minha embolia pulmonar. É bom falar porque o corticoide, ele realmente dá um ganho de peso, porque ele dá um inchaço, né? Porque o cortisol, né, ele te dá inchaço, ele te dá também um pouco de depressão, então você acaba descontando um pouco mais na comida, né? Sim. E assim, então foi um período assim que eu engordei também bastante, com também a ajuda do corticoide. Mas então assim, quando eu tive o neném, eu até procurei minha médica, desesperada, querendo tomar remédio. E ela falou assim, Yasmin, você que sabe, você quer arriscar a deixar seu filho sem mãe? Porque então ela me deu um choque, mas ela teve que me dar um choque. Isso. Porque eu tive vontade sim, queria tomar. Porque eu acho que toda mulher passa por essa fase de desespero. Quando você olha no espelho, roupa nenhuma serve, você vai comprar, fica pior ainda, porque não tem na loja o que você quer no seu tamanho, né? Tem modelos, mas não tem o que você quer pra você servir. E o que você quer também não fica legal, né? E aí acho que dá um desespero que muita gente pode estar se identificando em casa agora, que tem vontade de tomar o remédio sim, porque você pensa, vou tomar o remédio e vou perder o peso rápido. E tem uma coisa também do remédio, além de tudo isso, o remédio dá depressão. Sim, a maioria das vezes, tem vários efeitos colaterais. E fora que assim, se você não tiver uma reeducação alimentar ou um ritmo de atividade física, para o remédio e engorda tudo. Tudo de novo. É o feito sanfona, né? Muitas pessoas engordam até mais, né? Eu, na verdade, eu sempre fui de comer muito, mas eu sempre fazia muita atividade física. Aí depois com o corticoide, com a gravidez, parei de fazer atividade, aí só comia, né? Então assim, eu procurei o quê? Eu procurei várias dietas, como todo mundo, eu acho, né? Mas assim, a que eu mais... Dieta da lua, dieta do sol, do chá. De sopa, tomar sopa. Você fez da sopa também? Assim, durou um dia, claro. A sopa foi um dia. O curioso é que a gente faz, né? Faz. Eu fiz, você já fez, eu acho que muita gente em casa já fez. Muita gente. Uma dessas tão famosas, né? Daquelas 3 dias de líquido, né? Sim, procurei nutricionista também, mas assim, a dieta que mais assim deu certo pra mim foi a dieta do Khan, que é famosa, né? Sim, é bem conhecida. Então, mas assim, a pessoa que tá assistindo agora, o que é que você acha que é mais difícil começar a fazer uma dieta? Quando que a pessoa consegue? O que dificulta você fazer uma dieta? O que você acha? 2 coisas. Primeiro,
é cortar no meu caso o chocolate, mas para quem é massa também é difícil. Então você tem que procurar, igual no meu caso que eu procurei a Dukan, porque eu procurei uma dieta que eu pudesse colocar alguns tipos de doce que entrasse dentro da dieta. Você acha que a falta de doce é o que mais pega, por exemplo, aquela pessoa que é gordinha parar de ser? Eu acho que para quem é o chocolate. E para quem não, a massa, a pizza, o lanche. Sim, porque você, igual a dieta proteica, ela queima, ela faz você perder mais rápido peso por causa do cetônico, né? Por isso também que eu perdi rápido nesses 3 meses e com atividade. Mas assim, no meu caso também, uma coisa muito difícil foi ir para academia com sobrepeso. Porque o que você pensa quando você vai numa academia? Ah, você vai ter mulher sarada, eu vou lá, né? Com certeza. Eu acho que é o primeiro pensamento quando a pessoa vai pensar em ir para uma academia. Ela não se vê naquele momento ali, né? Ela não se encaixa naquele E não momento. é fácil mesmo. Mas o que você tem que fazer? Coloca aquela camisa grande, sim, aquela larga. Uma Você leg. tem que pôr que você está se sentindo bem no momento. Uma leg. E vai para academia. Por quê? Porque você com uma alimentação e com a academia, você vai perder mais rápido o peso. E isso vai te deixar mais animado para você permanecer nessa dieta. Porque quando você faz uma semana, vamos supor, uma dieta sem atividade física, primeiro que tem que ter dieta para poder emagrecer, Sim. né? Não adianta você achar que é só atividade física, não. É as duas, né? Na É verdade, as você duas. fez o conjunto da atividade Sim. física mais a Sim, as duas. reeducação. Agora, sim, você precisa dar o primeiro passo. Você, não é a sua mãe, não é o seu amigo que vai conseguir te levar, não sou eu, talvez, nos meus depoimentos, é você. A partir do momento que você toma a decisão, não, eu não quero mais permanecer desse jeito, é o momento agora, eu vou me doar esse um mês, coloca um mês na cabeça, pelo menos, que nesse mês você vai fazer certinho as atividades e certinho você vai seguir a sua dieta. Entendi. Se a pessoa fizer isso, eu tenho certeza que ela vai fazer o segundo mês, porque ela vai ter um ela vai ver o resultado muito resultado. bom. Só que se ela não colocar na cabeça, ninguém mais coloca. Isso é Então eu verdade. tive que fazer isso. Eu falei, eu não quero mais estar desse jeito. Eu na praia, eu achava que eu estava no corpo, porque antes eu era mais magra. Sim. E quando eu me olhava no espelho, eu estava imensa. Eu falei, eu não quero mais assim, eu não quero me sentir tão mal, eu não queria tirar foto. Eu não tenho foto quase. Foi difícil eu arranjar algumas fotos para postar. Porque você não tirava. Porque é muito comum, comum, né? Eu tinha vergonha, muito. Olha, eu tô muito feliz de estar conversando com você aqui. Obrigada. Eu acho que vai ser muito legal o pessoal de casa que não te conhece ainda, que a Yasmin é muito famosa nas redes sociais e agora a televisão tá te conhecendo, né? Vamos dizer assim. É, mas você não vai se escapar não, viu? Do Você vai ter quê? que fazer um exercício comigo, Olha só, gente. Porque assim, lá no Instagram, gente, eu faço alguns vídeos com mais uma pessoa fazendo junto comigo de dupla, pra pessoa poder fazer em casa, né? Pra incentivar a pessoa até a treinar em assim, casa. igual eu, que não curte muito academia, né? Mais ainda. Mas você vai fazer comigo. Eu vou fazer exercício que a pessoa pode fazer e é em o qual casa. que eu vou ter que fazer? Funcional? Funcional. Então, vocês esperem aí que daqui a pouco eu volto com a Yasmin fazendo atividade funcional, gente. Então, gente, tô aqui suada. Deu, acho que pra perceber no vídeo, é pesado, né, Yasmin? É pesado. Ele- E foi um pouco, né? Foi só um pouquinho, hein, gente? Então, olha, eu achei legal porque dá pra ver que esse exercício aqui que a gente fez na academia pode ser feito em casa, né? Sim. Então, por isso que ele é funcional mesmo, né? Essa coisa de correr, agachar. Gente, dói a coxa, viu? Dói mesmo. Cessou, eu tô suada aqui e é muito bacana, eu gostei muito. Assim, tô feliz, eu acho que eu vou ir para esse caminho aí do funcional. Vou cobrar, hein? Aí, ó, agora eu vou ficar, agora tá Ficar no gravado, pé. né? Muito obrigada, Yasmin. Estou muito Eu que feliz com a sua agradeço. participação no programa Veritá. Eu acho que a gente vai abrir uma porta nova aí para as pessoas te conhecerem mais, né? Que bom, E obrigada feliz. pelo seu depoimento, foi muito sincera. Falar de obesidade não é fácil, dizer que foi gorda, dizer que teve problema de autoestima, não é para qualquer uma. Para se falar disso tem que ter muita prioridade, você falou muito bem, viu? Eu acho que todo Obrigada. mundo que tá em casa curtiu muito ouvir essa sinceridade que você passou para mim. O Espero que tenha público de casa vai ajudado. ver. Com certeza, a pessoa que já te segue, quem não te conhece, olha, gente, ela tá no Instagram, né? Segue aí, pega a dica, ajuda muito você ter alguém que para te motivar. Sim, A com gente precisa certeza. de pessoas que nos motivem a fazer várias coisas. E por que não Com perder certeza. peso, né? E Opa, ficar muito, né? sarada, né? Ó, e eu quero agradecer também a Thaís Moda Fitness. O telefone vai ficar aqui embaixo no vídeo. Vocês que gostaram do look aqui. Nossos looks. Eu que experimentei hoje, ó, gostei muito. Obrigada, Thaís. Muito bonito da Yasmin, o meu, tá? Obrigada. Obrigada. Vou te esperar aqui na academia, hein? Com certeza. Esse aí foi o programa Veritá. Tchau. Tchau.
Doutor Responde dessa noite, a gente vai responder uma pergunta que foi enviada pela Arlete Soares, lá do Jardim Adriana. A dúvida dela é a seguinte: doutor, eu tenho dor de cabeça sempre, tomo analgésicos e passa. Quando é que eu devo procurar ajuda médica? Arlete, isso é um assunto muito importante, uma pergunta muito pertinente. Olha, a gente sabe que dor de cabeça é uma queixa muito comum. A maioria das pessoas tem dor de cabeça uma vez na vida. Quando é que você tem que procurar um neurologista, um médico, um clínico geral? Normalmente, quando você pode começar a desenvolver o que a gente chama de cefaleia crônica, ou seja, toda vez que você tem dor de cabeça que dá mais do que uma vez por semana, você pode estar desenvolvendo uma cefaleia crônica ou uma enxaqueca crônica. Então é necessário que você procure a assistência médica para fazer exames e para iniciar o que a gente chama de tratamento preventivo. O que é isso? Ao invés de você ficar tomando só analgésico, toda vez que você tem a dor de cabeça, você vai tomar algumas medicações que elas vão bloquear os mecanismos químicos que fazem a cabeça doer. É muito comum as pessoas ficarem se automedicando com remédios, com analgésico para dor de cabeça, mas isso é uma coisa perigosa, porque você pode estar mascarando doenças mais graves, ou então você pode estar, com o tempo, fazendo com que o seu organismo se acostume com os analgésicos. E pode chegar um ponto que eles vão começar a não funcionar mais, e aí você corre o risco de fazer a sua dor de cabeça se transformar numa dor de cabeça chamada cefaleia crônica diária, que, como o próprio nome está dizendo, é uma dor de cabeça que aparece todos os dias. Isso é uma dor muito difícil de tratar. Então, só para resumir, toda vez que você tiver dor de cabeça mais do que uma vez por semana, não é interessante ficar tomando só remedinho de dor, não. Interessante procurar um médico para iniciar um tratamento para prevenção ou tratamento profilático, ok? Espero ter ajudado. Bom, meu nome é Elielcio, sou educador físico há praticamente 30 anos já. Histórias a gente tem de monte para contar, né? São várias, mas eu vou lembrar duas rapidinhas aqui que aconteceu. Uma dentro de academia e uma fora da academia. A da academia foi o seguinte: quando eu trabalhava numa certa academia aqui na cidade, eu tinha um colega que, depois de muita conversa, consegui levar ele para a academia. E ele magro, né, fininho, franzininho e tal, conversamos, falou que queria encorpar um pouquinho, aí consegui arrastar ele para a academia e fazer musculação. Primeiro dia de aula, estamos lá conversando, não sei o quê, então descuidei um pouquinho dele, ele começou a aumentar o peso dele, que estava fazendo exercício lá, exercício para as pernas. Passou um pouquinho, eu vejo a figura de shorts na frente do espelho, levantando a bermuda para ver se a perna tinha engrossado já, né? Então eu falei assim, pô, meu, o que você está fazendo o quê? Não, só já deu um resultado já. Eu falei assim, rapaz, é o primeiro dia de aula seu hoje, isso é um trabalho longo, né? Então tem essas pessoas que fazem atividade física e acham que ir na frente do espelho já vai engrossar alguma coisa. Não é bem assim, né? Então essa foi uma situação que aconteceu com a gente lá, foi bem bacana. A outra, quando eu fazia minha pós-graduação em São Paulo, na faculdade, a gente estava tendo uma aula com um professor bem conceituado a nível de Brasil e de mundo também, e na época usava retroprojetor. Não sei se vocês lembram disso, né? Aí estava numa sala cheia de alunos lá, aí ele colocou o retroprojetor na parede, aí tinha aquela folha de plástico e ficava lá com a fala dele lá, né? E ligaram o ventilador na sala, né? De repente o ventilador bate bem em cima e a folha sai. Ele corre na parede para segurar a parede, que a folha voou, levou um susto, ele foi. Aí você imagina na sala de aula com quase 30 alunos, vendo aquela cena do professor que era um mestre, né? Mas foi uma cena muito engraçada e depois a gente sentou, conversou, deu risada, e ele levou na boa também. Mas a cena dele tentando agarrar na parede a folha voando foi muito bacana. Essas são as histórias, mas história a gente tem muita história para contar. Essa foi a que eu lembrei aqui que ficou mais bacana agora para a gente divertir um pouquinho. Não? Simone, eu acho que vai dar um pouquinho mais de 10. Na grande maioria dos pacientes... Por que?
Olha os raios saindo aqui, ó, do meu olhar, assim, ó. Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 3421-7009. Kelly Rezende. Cabelo e Produção. 3421-9726.